Como vocês puderam acompanhar, essa história é repleta de mistérios e de várias coincidências. Mas será que realmente foi uma junção de fatores? Ou tudo foi previamente planejado? Nesse vídeo eu vou te apresentar as 8 teorias mais famosas sobre o que poderia ter acontecido com Marco Aurélio. Claro que vamos deixar a melhor pro final. Então fique comigo até lá. No final do vídeo, deixe nos comentários qual teoria você acha a mais provável para eu saber sua opinião. Vamos lá. Se você caiu aqui por acaso, deixarei no card acima a playlist dessa série sobre o escoteiro Marco Aurélio. Venha conosco nessa história cheia de surpresas, reviravoltas e fatos misteriosos. Algumas pessoas acham os erros cometidos por Juan tão básicos que chegam a ser suspeitos. Mas como Juan teria feito alguma coisa e mesmo depois das torturas, tanto físicas quanto psicológicas, nem ele e nem os escoteiros terem admitido culpa? Essa primeira teoria aborda justamente isso, que a princípio não houvesse nenhuma intenção de machucar Marco Aurélio, mas teria acontecido algum desentendimento entre o grupo, alguma inveja, por exemplo, já que Marco tinha sido nomeado monitor. Marco então teria sofrido algum empurrão ou algo parecido, e como o Marins é cheio de rochas e pedras, teria batido a cabeça e morrido na mesma hora. O grupo então sai da trilha para poder enterrar o corpo do amigo em um local mais afastado. Por isso teriam demorado tanto para chegarem no sítio do Senhor Filhinho. E por isso não teriam perguntado a ele e ao Senhor Afonso sobre seu amigo. Essa teoria pode até ser tentadora para alguns, mas é pouco provável, pois é muito questionável se caso Marco Aurélio batesse a cabeça, o grupo iria de cara já procurar um local para enterrar o corpo ao invés de tentar socorrer o amigo. Dificilmente os meninos teriam frieza para isso. E não havia motivos de inveja ou ciúmes entre o grupo. Todos respeitavam e sabiam que Marco Aurélio era o mais experiente entre os jovens quando o assunto era escotismo. Mas mesmo assim, caso tudo isso tivesse realmente acontecido, provavelmente nas investigações algum deles teria falado alguma coisa. Era muita pressão. E como falamos antes, até passaram por torturas psicológicas. Então dificilmente teriam conseguido manter a mesma história combinada sem ao menos um deles ter mudado uma parte dela. E provavelmente alguém já teria confessado até os dias de hoje. É um peso muito grande de carregar dentro de si. É muita frieza para meninos daquela idade. Mas para Juan talvez não fosse. E é isso que aborda a próxima teoria. Outra teoria levantada é de que Juan teria feito algo de cunho sexual com o garoto na noite anterior à subida. E quando retornou para procurar Marco Aurélio sozinho, teria o encontrado e dado um fim a ele, enterrando o seu corpo. E por isso teria demorado tanto para retornar e não teria pedido ajuda ao Senhor Afonso. Essa teoria é reforçada pelo depoimento de Osvaldo, que disse ter visto Juan e Marco Aurélio saindo juntos da barraca à noite, como já comentamos anteriormente. No livro publicado por Rodrigo Nunes anos mais tarde, conta que o Senhor Afonso teria chegado em casa e visto a sua enxadinha encostada na parede ao lado de fora de sua casa. O senhor achou aquilo estranho e foi perguntar à sua filha Marlene o porquê de ela estar ali do lado de fora. A mesma respondeu que tinha visto Juan colocando-a ali. O senhor ainda questiona o porquê Juan teria pego sua ferramenta sem ao menos pedir emprestado. Sua filha não soube responder, mas deu a certeza de que tinha sido ele que a deixou naquele lugar. Afonso até achou estranho e chegou a olhar para ver se não via nenhum vestígio de sangue, mas não encontrou nada e achou melhor guardar ela em seu armário e não contar nada à polícia, para evitar qualquer tipo de problema. Esse fato foi contado a Rodrigo Nunes pela própria Marlene, quando este a entrevistou para escrever seu livro, e conta que na época não comentaram nada, a fim de evitar problemas e suspeitas em cima de sua família. Em uma live realizada pelo canal UFO, no momento em que Juan era questionado sobre esse acontecimento, sua internet cai e ele é desconectado da live. No mínimo curioso, não? Por mais tendenciosa que essa teoria possa ser, é pouco provável também, já que Osvaldo confessou mais tarde que tinha mentido em seu depoimento e que Juan não teria saído sozinho com Marco Aurélio. Os dois nunca tiveram um momento sozinhos, sempre permaneceram juntos até o dia do desaparecimento. O único momento em que esteve sozinho foi quando Juan retornou para procurar o garoto. Mas mesmo assim não demorou muito tempo como aponta a teoria. Ele levou 4 horas para voltar.
Isso não é tempo suficiente para cometer tais atos, e depois se afastar o suficiente da trilha para enterrar o corpo. Por isso, essa teoria também é pouco provável. Inclusive o Sr. Ivo e Marco Antônio ficam extremamente tristes quando falam que Juan teria feito alguma coisa com Marco Aurélio. Ele era um amigo próximo da família. Só quem não conhecia o Juan pensaria numa atrocidade dessas, disse o Sr. Ivo. Nenhum dos outros jovens escoteiros culpam o Juan pelo que aconteceu. Muito pelo contrário, sempre o defenderam. Outra hipótese que é apontada é de que Marco Aurélio, diferente das outras teorias de que teria sido morto por alguém, aqui teria morrido de hipotermia, algo que até é relativamente fácil de acontecer se você não tomar os cuidados necessários. Os dias do fato em questão foram considerados os mais frios do ano. Era inverno, e Marco estava somente com as roupas do corpo, e diferente de Juan, ele poderia ter parado para descansar, esfriando assim o seu corpo. Com o corpo frio e sem uma forma de se esquentar, a hipotermia teria sido a causa de seu falecimento. Aí temos duas opções nessa teoria. A primeira seria de que quando Juan voltou para procurar Marco Aurélio sozinho, ele teria o encontrado morto, e com medo das consequências que aquilo geraria para ele, enterrou o corpo do garoto. Mas entra em questão a mesma coisa que falamos anteriormente. É pouco provável, pois 4 horas não seria tempo suficiente para ele enterrar o corpo sozinho. A outra opção é de que Juan não teria encontrado o corpo, deixando o corpo apodrecer na mata com o tempo, mas também é ainda menos provável, já que o corpo a céu aberto começaria a cheirar muito mal. Nas buscas, alguém com certeza iria achar o corpo, até mesmo olhando pelos urubus, que ficariam sobrevoando em volta. Inclusive, isso era uma grande atenção que os polícias e militares tinham ao decorrer das buscas. Sempre ficavam observando os céus para ver se haviam urubus. Um dia até chegaram a ver eles sobrevoando no ar em volta de alguma coisa, mas ao se aproximarem, só encontraram o corpo de um boi morto. Uma teoria que pode parecer até mesmo engraçada para alguns, mas para outros, inclusive a própria família de Marco Aurélio, é de que ele teria sido abduzido por alienígenas. Isso porque nunca encontraram nenhum vestígio qualquer do corpo. Ele simplesmente desapareceu sem deixar pistas. Mas por que especificamente alienígenas? Isso por causa das luzes azuis que apareceram no meio da mata, como se não houvesse uma explicação humana para aquilo. Não é como se fossem as luzes de uma nave alienígena, tanto que as luzes nem vinham do céu, mas sim a luz refletida de um próprio alienígena, como se ele de alguma forma emitisse algum tipo de luz. Segundo estudos ufológicos, o Pico dos Marins possui uma grande concentração de energia magnética, fazendo com que esse magnetismo atraia os discos voadores, reforçando mais a teoria. Essa teoria aborda um pouco do sobrenatural. Seria essa a verdadeira causa do desaparecimento? Essa teoria toma como frente qualquer tipo de sequestro, mas tem como principal suspeito um homem avistado no Marins. No dia 8 de junho, o grupo de escoteiros de piquete que passou pelo grupo Olivetanos e os convidou para subir o Marins juntos, era composto pelo chefe Mário Lúcio Magalhães, de 24 anos, e dos escoteiros, Cláudio Roberto Peixoto, de 15 anos, e de Glaucio Luiz Magalhães, de apenas 10 anos. E justamente Glaucio, o mais novo do grupo, presenciou um fato estranho. Em determinado momento da subida, ele se afastou um pouco de seus colegas, e nesse momento em que estava caminhando sozinho pela trilha, ele cruzou com um sujeito que ocasionou um grande susto. Este homem estava vestido com roupas marrons e apenas o cumprimentou e continuou seu caminho de descida. Após os outros dois o alcançarem, Glaucio perguntou se eles haviam visto esse tal homem passando por eles, e eles disseram que não. Ninguém tinha cruzado o caminho com eles. Quando o grupo retornou ao sítio do Sr. Afonso às 3 da tarde, no caminho tanto na subida quanto na descida, eles se depararam com uma caminhonete rural Willys, com placa de Lorena e uma barraca sem ocupantes no Morro do Careca, provavelmente a mesma barraca encontrada pelo grupo escoteiro Olivetanos. Será que essa barraca e caminhonete pertenciam a esse tal homem de marrom? Essa dúvida permanece em aberto até hoje. Outra história possível que surgiu na época é a história de um casal de japoneses que teria passado por Marmelópolis
em um carro luxuoso, perguntando como faziam para chegar na base da montanha. Porém, eles nunca mais foram vistos. Será que eles teriam raptado Marco Aurélio? Essa teoria sobre o sequestro é provavelmente a mais aceitável até aqui. Isso porque explicaria o porquê de as buscas não encontrarem nada do jovem garoto e o fato dele simplesmente ter desaparecido. A única questão que fica em aberto e que tira um pouco da credibilidade é o fato de não ter tido um pedido de resgate. Para que alguém faria um sequestro e não pediria por resgate? A não ser, é claro, que esse sequestro tivesse como objetivo um homicídio. Então, primeiramente raptando Marco Aurélio, o levando para longe, para aí sim matá-lo. Ou então a pessoa que o sequestrou acabou criando algum tipo de afeição e pegou Marco Aurélio para criá-lo. Mas por que o menino iria aceitar? Será que ele não tentaria fugir? Ou será que teria perdido a memória de alguma forma e não se lembrava mais de seu passado? Aqui já entra em uma junção de fatores que acaba tirando um pouco de sua credibilidade. Essa teoria está ligada diretamente com a teoria acima, porém dando destaque a um momento importante da história. Segundo a teoria, Marco Aurélio teria sido sequestrado por uma seita denominada Borboleta Azul, que, segundo especulações, viviam ali na região e faziam raptos de crianças. Na véspera da subida, Juan teria inclusive conversado com Afonso a respeito da seita da Borboleta Azul. Afonso, em primeiro momento, teria confirmado sobre a seita da região que realizava sequestro de crianças, porém mais tarde teria negado tal afirmação. Na noite em que aconteceu o fenômeno das luzes, Juan entrou no meio da mata até chegar em uma pequena residência, onde foi recebido por uma senhora. Segundo essa teoria, a moça faria parte dessa seita e estaria ligada ao rapto de Marco Aurélio. Eles teriam acabado de raptar o garoto, por isso dos gritos e dos apitos ouvidos pelo grupo olivetano. E o fato da luz ser azul não era uma coincidência, já que leva o mesmo nome da seita. Essa teoria defende que no momento em que Juan vai até essa casa, Marco Aurélio ainda estava vivo dentro dela. Essa teoria é bem tentadora, e confesso que por um momento cheguei a acreditar bastante nela. Porém, ao fazer algumas pesquisas e se aprofundar mais nessa tal seita da Borboleta Azul, a gente descobre que não se trata de sequestro de crianças ou mesmo rituais. Os Borboletas Azuis foi um movimento religioso messiânico milenarista, que surgiu na Paraíba e acreditavam na chegada de um reino de paz, alicerçado na humildade e na harmonia. Porém, antes desse tempo chegar, aconteceria um dilúvio e renovaria toda a humanidade. Esse é um breve resumo do que se tratava os Borboletas Azuis. Provavelmente essa história chegou em piquete com a vinda de um ex-membro da seita à cidade. E como uma típica cidade de interior, essa história foi crescendo até virar uma espécie de lenda urbana na região. A região dos Marins é formada por diversas fendas espalhadas por toda a montanha. Elas podem passar facilmente despercebidas, mas entrando em uma trilha falsa, é muito provável que você encontre uma delas. Essas trilhas falsas são formadas pela queda da chuva, onde a corrente de água vai abrindo um caminho pelo mato até que chegam em uma dessas fendas. Elas geralmente são fendas bem profundas, e caso você caia em uma delas, dificilmente conseguirá sair de lá sem a ajuda de um resgate. Por isso, essa teoria deduz que Marco Aurélio poderia ter caído em uma dessas fendas, já que poderia estar escuro, e como ele tinha apenas 35% da visão, facilmente poderia ter caído. Já os espeleólogos que participaram das buscas não acreditam muito nessa teoria, pois eles chegaram a entrar em várias dessas fendas em busca do garoto, mas não encontraram nada. Outra coisa ainda mais denunciante seria pelos urubus, que pelo cheio entregariam a localização do corpo de Marco Aurélio. Mas aqui fica uma pergunta. Em uma das fendas, a equipe chegou a separar uma corda de 100 metros para saberem qual seria a profundidade de tal fenda. Eles foram descendo a corda até que ela estivesse completamente esticada e perceberam que ainda não tinham chegado no chão. E se Marco Aurélio tivesse caído em uma dessas fendas e ter parado em uma espécie de poço subterrâneo, já que as águas vindas da chuva iam para algum lugar, será que a água e a grande profundidade da fenda teria exalado o cheiro tão forte como o esperado? Vale a reflexão. Com a repercussão que o caso tomou e pela grandiosidade das buscas,
O fato de eles nunca terem encontrado nada, nenhum vestígio do corpo ou algum objeto pertencente ao jovem, é porque Marco Aurélio teria conseguido sair vivo dos Marins e estaria vivendo uma vida normal. Seja a possibilidade de ele ter planos de fugir de casa por algum problema familiar e aproveitou a situação daquele dia, ou outra hipótese é que ele teria caído e batido a cabeça, perdendo a memória, mas mesmo assim teria conseguido sair dos Marins e chegar até um lugar onde ele teria sido adotado por alguma família. No dia 13 de abril de 86, quase um ano depois do desaparecimento, um motorista de ônibus que fazia a linha de Campos do Jordão até Pindamonhangaba resolveu ir até a delegacia para dizer que durante o seu caminho ele teria parado o ônibus para um garoto que dizia ser um escoteiro e que seus amigos o tinham deixado para trás e estava sem dinheiro para pagar a passagem. O homem então pagou a sua passagem e seguiu viagem com o garoto. Ao chegarem na cidade, o menino simplesmente saiu do ônibus e nunca mais foi visto. Enquanto o motorista estava fazendo esse depoimento para a polícia, a família de Marco Aurélio estava ouvindo sem o homem saber. Então o policial pediu para que Marco Antônio entrasse na sala dando alguma desculpa para ver a reação do motorista. O garoto assim fez, seguiu até a sala e no momento que entrou, o motorista começa a gritar: é ele, eu vi esse menino no ônibus, eu vi esse menino." No momento todos ficaram espantados, mas a investigação parou pois não encontraram mais nada desse garoto a quem o motorista deu carona. Outros acontecimentos ocorreram na cidade de Botucatu, onde duas mulheres relataram ter visto um escoteiro. A primeira se chama Josefina Lima da Silva. Ela trabalhava em um albergue, até que um dia chegou um menino pedindo uma passagem até Sorocaba. A mulher falou que ali não vendia passagens, então o menino foi embora. A segunda foi com a doméstica Aparecida Sueli Alexandre, onde um menino de 15 anos teria parado em frente à sua casa perguntando onde ficava a cidade de Vitoriana, que ele estava indo para lá em busca de emprego. A mulher olhou para ele e reconheceu seu rosto pela caixa de leite, já que durante aquele período o rosto de Marco, além de ser estampado em várias notícias da TV e em cartazes, na época era comum estampar nas caixas de cigarro e de leite o rosto de pessoas desaparecidas, e com Marco não poderia ser diferente. Assim que ela o reconheceu, ela começou a gritar: eu encontrei o Marco, eu encontrei o Marco." Daí o menino se assustou e saiu correndo. Por mais que essa teoria faça bastante sentido, a família de Marco Aurélio não acredita muito na hipótese de ele ter fugido, pois acreditam que não havia motivos e nem sinais do porquê Marco Aurélio faria algo desse tipo. Ele sempre foi tratado muito bem por todos ao seu redor e também era um garoto muito bom e companheiro. Não deixaria o seu amigo machucado para trás sabendo que era ele o responsável por buscar ajuda. E no próximo e último episódio da nossa série, vou trazer para você todas as informações sobre a reabertura desse caso. Obrigado por assistir. Se você quer continuar a receber conteúdos como esse, considere se inscrever no canal. Deixe seu like e seu comentário sobre esse caso. Isso me motiva a continuar. E não dói nada.